Olá guerreiros, olá guerreiras, logos na área. Hum, eu começo aqui falando do chat pra falar de novo. Várias vezes, em vários vídeos eu tô comentando sobre isso. E é necessário perceber, né? E quanto mais você perguntar por assuntos que você tem completa ignorância pro chat, mais o chat vai te enganar, vai mentir e será perigoso para você, nocivo. A depender do grau de importância da tarefa que você dá para ele, pode ser catastrófico. Eu escrevi pro meu duo, queria escrever para ele. Ele foi embora, né? Iria, né? Mas continua aqui mexendo na conta. E eu já falei isso algumas vezes para ele e já comentei com vocês. Eu olho a conta inteira para ver o que eu vou fazer, para planejar o que eu vou fazer. E quando eu volto na aldeia para pegar o recurso, ele usou, sendo que faz meia hora que ele já tinha ido embora. Teoricamente ele já tinha ido embora. E aí ele usou. E aí eu vou escrever para ele: você vai ou vai ficar mexendo? Você tem que se decidir. Ponto. O inglês, basicamente, ele não aceita essa sentença, tá, gente? Ele precisa de que você objetifique, né? Dê para ele o objeto. Você vai para onde? Mexendo no quê? Ok. E se você não fizer esse complemento em português, o chat ele simplesmente ele vai assumir alguma coisa como ação. Então o chat escreve: você vai fazer ou vai continuar hesitando. Ele me volta isso. Você tem que se decidir. Ele me volta isso em inglês. Ah, eu não li, mandei. E aí ele foi e respondeu sobre o ataque que ele ia fazer, não sei o que, tal, tal. Que ele tava. Conversou comigo que ia fazer e tal. Talvez tivesse que parar o farm para poder juntar as tropas para fazer o ataque e tal. E ele achou que eu tava falando sobre isso. Aí eu estranhei. Aí eu fui prestar atenção. Eu falei, caramba, velho. Hesitar. De onde que o chat tirou isso? Não, mas ele disse pra mim que tá certo. Aí falo pra ele, tá, e o que eu escrevi? E da onde que isso aqui é a mesma coisa? Né? Eu não pedi pra ele interpretar, ele fala, não, que ele interpretou, que ele como se fala? Viu o contexto, né? Que contexto? Teve contexto nenhum, né? O contexto das outras conversas estava no chat, né? Das outras traduções. E, e aí só falei pra ele, tá errado. Aí botei de novo, pedi pra ele traduzir. E aí ele traduziu uma outra coisa. Você vai fazer isso. Acrescentou mais uma palavra. Você vai fazer isso ou vai continuar mexendo? Só que aí ele primeiro botou flipping, depois keep missing. Que, gente, vou dar um exemplo, porque não é o fato, né? Keep missing não é o fato, mas, por exemplo, é como se ele colocasse, ele tratasse mexer como balançar. São dois verbos diferentes. Mas aí ele vai escrever para você em inglês. Você vai continuar não sei o que, né? Ele vai acrescentar alguma coisa. Ou vai é, balançar. Vai se balançar. Ponto. Mas isso é perigosíssimo, né? Eu já comentei de outros contextos onde ele fez coisas piores. Ele assumiu, ele cortou a ambiguidade, né? Aí depois ele me explica que é vago. Eu falo, tá, é vago. E aí? Eu não mandei você assumir nenhum contexto nem fazer nada. Eu mandei você traduzir uma sentença, você traduziu a sentença. E eu já dei alguns parâmetros para ele não, para forçar ele não cometer esse tipo de erro, que é ele traduzir literalmente palavra por palavra. E aí também tem algumas que ele não vai conseguir, né? Porque esse vai aí seria para ele fazer grosseiramente, seria para ele traduzir para mim you will go ou, né, você irá, no máximo. Ele acrescentar esse futuro aí, né? Você irá ou continuar mexendo. Esse mexer, né, de mexer, e aí ele pode tratar como tocar, né? De porque tem certas palavras que elas só não têm uma tradução exata, né? Pra gente falar mexer, eu mexi ali naquele negócio. É muito tranquilo, a gente entende o que é. Mas talvez em outra língua não exista esse mexer. É tocar, é ajeitar, vai ser mais próximo de um outro verbo nosso do que da nossa ideia que a gente tem de mexer. Que é, não, eu toquei, não, eu peguei, eu arrumei, eu não sei, aí você a gente fala o quê? Eu mexi.
né? Fui eu que mexi. Ponto. Eu tirei do lugar, foi eu que mexi. Só que aí não vai ter se mexer na outra língua lá e aí acabou. Ele vai ter que assumir um contexto. Eu já pedi pro chat, já dei parâmetros para ele sempre perguntar outra vez, toda vez que houver esse tipo de situação. Só que ele burla, né? Ele não faz, né? E aí, ponto. Mas é extremamente desagradável, irritante, principalmente quando você dá parâmetros tão justos para ele e tão objetivos e ele só ignora, né? Enfim. Mas é perigoso, é perigoso. Num texto grande, né? É, é muito perigoso. Então eu perco muito tempo quando eu escrevo textos mais longos e quero fazer algumas explicações. É, sempre falo isso, né? Tomar cuidado no que vai escrever. Aqui eu vacilei, né? Tem que entender que essa porra é a máquina, não tem inteligência isso, copia e cola, é um código, né? Pessoal de maneira geral, né? No mundo, acha que essa porra é inteligente, né? Só que esse negócio é só o código. Você tem que saber lidar com isso. Tem que entender por que, que ele está errando, por que, que ele está fazendo o que ele está fazendo e você passar a burlar isso, né? Completando a frase, né? Você vai dormir ou você vai continuar mexendo na conta? Ponto. Aí você consertou. Aí ele para de errar. Agora está tudo muito claro. Não tem de onde ele tirar contextos, né? Mas, ponto. E aí o que foi, né? Deixa eu tirar isso daqui, porque ainda tem isso. Ele não tira nada. Eu faço as coisas para facilitar, né? Para não acontecer isso aqui, por exemplo. Ele parou de farmar antes de eu chegar, sendo que ele estava online. E eu fiz já na lista algumas coisas para ele não precisar fazer isso, como foi acrescentar essa lista aqui, né? Tá aqui com 29, para com os oásis. Não adiantou. Inclusive, pelo que eu estou vendo aqui, isso aqui dá 30. Tem 29 aqui. Então acredito que ele acrescentou algum oásis. Ele acrescentou algum oásis. Não faço ideia. Não, aqui não foi ele que acrescentou não. Ele só deixou de tirar em um lugar. Pronto. E aí, eu já comentei pra ele, e comentei com vocês também. Esse tipo de situação aqui, isso aqui, gente, tá desde cedo. Desde cedo. Outro. Outro. Esse aqui eu acabei de modificar já. E esse aqui talvez ainda não. Tô vendo ele agora. Esse aqui eu já vi e já mandei as catapultas. Mas ele não tinha feito isso, ficou lá batendo, né? E esse aqui ainda tá lá com... tá lá com os salteadores ainda. E é uma tarefa relativamente simples, né? De fazer. Bom. 50. 50. 50. Edifício principal residência. Copiar. Embaixada. Ponto de renome militar. E aí, vamos passar para a próxima situação. Quem me deixou puto aqui foi o chat, tá, gente? Porque o meu computador, ele ainda... As respostas no chat às vezes demoram. Do nada. Ele passa a demorar muito para raciocinar. E ainda ficar me voltando respostas erradas e insistindo em erro. E
Ele erra, eu falo que tá errado, ele erra de outra maneira. Aí ele erra de outra maneira, e erra de outra maneira, e continua num loop infinito. Mesmo eu falando pra ele só traduzir literalmente as palavras, etc, e ele não faz. Ahn, bom, tem os mercadores aqui. Ele colocou uma rota comercial aqui, e esses são os detalhes que são importantes de eu falar pra vocês. Vocês não cometerem esses tipos de erro. O motivo de eu escolher a aldeia 05 para ela enviar recurso lá para cima é justamente para a capital não precisar enviar, né, para 02, por exemplo. Para a capital não precisar enviar e para 01 não precisar enviar. Você não pode deixar essas aldeias sem mercador. Aqui estava para lotar o cereal e não tinha como tirar. Né? Agora tem 9, mas aí ficou sem nenhum. Né? E estava chegando 11 mil em 3 vezes de um outro jogador e só não tinha como tirar. Né? Agora eu já tirei um pouco, porque não tinha mercador, porque a rota tinha uma rota ligada para lá, com isso aqui, ó, 3 mil de cada, tá? Sendo que demora, deixa eu botar aqui, 47 minutos, tá? Ponto. Isso aqui tá a rota. Esse é o ponto, ele não calcula nada. A rota está a cada 5 minutos, prendendo absolutamente todos os mercadores. Todos os mercadores. Aí beleza. É como você mandar 10, tá, gente? Aí 10 a cada meia hora. Você não consegue mandar, porque ele demora mais de meia hora para ir e voltar. Quer dizer, é como se fosse mandar 20 e 20 a cada meia hora. Ele não consegue. Não, 10 e 10 a cada meia hora. Ele já não consegue. Né? 20 a cada uma hora. Ele não consegue, porque ele vai voltar em 1 hora e meia. Tá? Então ele vai enviar 1 hora, na outra ele não consegue enviar. E vai ficar sem mercador todo o tempo. Tá? Todo o tempo vai ficar sem mercador na vila. E foi o que ele fez aqui. E aqui a 2, eu envio. Olha a diferença de tempo de mercador. Vamos para 02. 28 minutos. 47, 28 minutos. Essa aldeia pode. E é por isso que eu pego sempre a aldeia que tem menos duração de tempo no viagem para fazer os envios. Contando que a 5 também ela tem a companhia de comércio. Ali ele ainda fez a companhia de comércio nível 10 e ainda assim não é suficiente para poder fazer os envios. Ponto. Cadê a companhia de comércio? Acho que ela nem tem, né? Eu jurava que ela tinha. Mas não tinha não. Então assim, ela, mesmo se a companhia de comércio, ela conseguia fazer os envios. Né? Eu mesmo, foi eu que destruí aqui, justamente. O que está na minha cabeça a companhia de comércio aqui? Porque eu tava, fiz a cavalaria nível 10 para poder fazer a companhia de comércio, falei com ele, até agora não estava aqui. Mas eu destruí um esconderijo aqui, né? Já comentei com ele para destruir esses esconderijos. Até agora também nada. Então assim, tem muita coisinha para fazer, mas isso ali não é. Ele podia ter feito, mas não fez e ponto, beleza. Mas tem coisas que são graves, são bem mais graves. Você ficar sem mercador na tua aldeia principal e, por exemplo, na capital, por exemplo, porra, é bizarro. Ficar sem mercador na capital é bizarro. Enfim. Uh, agora, talvez eu possa farmar. Porque, gente, tinha muita coisa aqui, velho. Tinha muita coisa aqui dentro. Ah, demorando. Bom, eu vou dar uma pausa para fazer isso aqui, que é as coisas chatas. E aí eu volto lá na outra conta já. Bom, voltei aqui do corte. Eu tava só mexendo ali na lista de farm.
E eu tô vendo aqui as quantidades de tropa. Né? Os caras estão até subindo. Mas a gente perdeu bastante tropa aqui, pelo que eu tô percebendo. Foi uma quantidade relativamente. E aqui ele voltou a fazer tropa, não sei. Catapulta e Arite. Ainda vou olhar aqui essas aldeias para ver se as rotas delas estão ligadas ou não, para onde que tá. Vou ligar a lista de farm, né? Vocês veem que não tem nada enviado. Aí aqui tem que fazer aquela situação que eu comentei com vocês, que é editar aqui. Vou botar aqui 150, vamos botar 0, 0. Ver se eu posso enviar isso aqui. Posso. Aí envio manualmente. Edito de novo. 3, 3 e 3. Ponto. E aqui eu vou ligar uma vez esse Tuclear dos Oasis, né? Como se fosse o Tuclear dos Oasis. 4.000 e pouco. Ativo. Vou ligar todas as listas. Estou pensando em botar para farmar Oasis lá com os teutões. Eu queria mostrar para vocês, só que eu acho que eu vou perder muita tropa. E aquilo ali é uma aldeia de ataque que não é para perder tropa. E aqui eu vou só desativar e ponto. Bom, vou só dar uma conferida rápida aqui nas rotas. A princípio está desligado, porque tem muito recurso aqui. Ó, reparem isso aqui, gente. Reparem isso aqui. 3 horas, 3 horas, 3 e meia, 4 horas, 4 horas, 4 e meia, 5 horas, 5 horas, 5 e meia. Por que que isto está assim? Ponto. Isso é complexo, isso aqui é complexo. Para a 06. Ok. Editar. Botar para 1. Desativar. Por que eu não vou excluir direto? Porque eu preciso dos números ali. Preciso dos números. Para poder criar a rota de novo. Aquilo ali, gente, eu não sei, por exemplo, chega num ponto, eu falo, por que que aquilo tá assim? E tipo assim, qual foi a necessidade de mexer naquilo? Não sei. Tô botando só repelente aqui. Não estão querendo me levar embora. Mas não tem o que fazer. O tempo que eu perco. Deixa eu ligar aqui. Esqueci. Esse recurso aqui é o somatório dos recursos da 6 e da 5. Depois que eu botar a rota de comércio aqui, eu vou poder somar a 5, 6 e 7 nessa aldeia só. De uma vez. 1 hora para 02 e 30 minutos. Agora, né, por que eu falei que estava desligado antes, né, com toda certeza, etc. Se eu estou enviando 1.5, né, de 1, eu estou enviando meio a mais, né, 0.5 a mais. E ainda assim tem recurso aqui, né, porque estava duplicado, né, tinha um dos envios ali duplicado. E eu sinceramente não sei como isso ocorreu não. É meio esquisito para não dizer o mínimo. E eu não faço ideia do porquê. Não comenta.
Vamos ver a 6. E todo dia eu tenho que bater aqui para ver isso. Isso aqui, gente, por exemplo, é para minimizar o número de... Se eu só tenho 1 minuto aqui de tempo de viagem, como é que eu uso o mínimo de mercadores aqui? Eu podia colocar de 5 em 5 minutos e dividir por 12 a produção da aldeia, para ela jogar o recurso para lá, né, a cada 5 minutos a parcela dela de produção. E por que só o que ela produz e nada mais do que isso? Para caso eu queira guardar recursos nessa aldeia, eu consiga guardar recursos nessa aldeia. Tá? No caso aqui, eu botei só 1/4 da produção a cada 15 minutos. Né? Dividi por 4 e botei ali a cada 15 minutos. Vamos para 7. A 7 está lá a cada meia hora. Vamos ver. Isso aqui faz eu perder um tempo. Já passou 1h30. Eu estou aqui desde 1. Tá? 1h30. 1h30. Então já passou 1 hora. Que eu só estou olhando conta, sendo que não precisava fazer isso. E isso impede de estar buscando farm nesse momento. Não sei o que, tal. Aí eu já fico... Não é que eu vou ficar cansado, né? Mas vamos botar que eu poderia, né? Eu poderia ficar cansado. Se eu tivesse animado para fazer alguma coisa, eu não estaria mais agora, né? Ponto. É que essas questões de entusiasmo, etc., elas até me afetam, mas de uma maneira menos significativa porque eu tenho um pragmatismo. Eu só não estou fazendo aquilo que eu não preciso fazer realmente, né? Por exemplo, eu não preciso aumentar a lista de farm porque ele simplesmente não farma, né? As tropas dos teutões para além até onde eles estão farmando. Já não... Eu tenho que ficar buscando no mapa a fundo, né? No sentido de... Estou farmando já a maioria dos farms, então tem um ou outro ali que eu deve ter me escapado, ou que agora saiu, virou farm, né? Eu consigo achar mais farms, mas são poucos para me perder tempo lá buscando, numa distância limitada para os salteadores, né? Ponto. 7.700, então tá ficando 700 aqui. 7.000. Editar. 800. Tá, vou mandar só 7.600. Agora, por exemplo, isso aqui é o que tem uma quantidade negativa nessa aldeia. Esse cereal ele tem que ser fixo para uma das duas. Ele não pode ficar... uma hora ele está indo para uma, outra hora ele está indo para outra. São 7.000 por hora. Isso faz diferença. Então, quando eu fizer ali a companhia de comércio, né? Até nem precisava da companhia de comércio para o cereal, por exemplo. Era só jogar na 6 e a 6 fazer o envio. E ponto. Para evitar de deixar ela junto com a lista de recursos. Vamos para 4. Eu quero para 4 e para 3, na verdade. Para ver se está ligado. Não está ligado. E agora eu vou ligar. A 3. Está ligado. Ó, e aqui de novo. Aqui de novo. Perceba. Certamente eu fiz uma lista para uma aldeia e outra lista para outra, para ele só precisar desativar. Para evitar, ele só precisava vir aqui e ativar e desativar. Para evitar dele ter que apertar aqui, vir aqui, mudar de aldeia, não sei o que tal. Eu quis facilitar para ele. E olha o que isso se transformou. É bizarro. Uma duplicação que ele só não percebeu, não acertou, nada. Aí é complexo. Complexo. Enviar tropas, duplicar. Gente. Realmente
Tá mandando um mercador cheio aqui. Gente, eu vou dizer mais, hein. Pode ser que eu tenha feito uma rota com uma retirada assim e outra com uma retirada só do recurso da aldeia, da produção dela, só disso aqui, tá? E aí ele desfez quando puxou pra junto da outra. Enfim, desfez sem querer, querendo, não faço ideia. Mas agora eu só não vou fazer de novo. Eu vou deixar assim. E aí quando eu precisar dessa lista eu refaço ela. Eu vou deixar do jeito só que eu preciso agora. Excluir. E o que acontece ali, gente? O que acontece é que ele vai gastar um mercador a mais para enviar um, ou coisas desse tipo, tá? Para 2. O tempo que eu uso para o mercador, gente, para a divisão dos envios, é o tempo em que eu consigo suportar de estar olhando tudo nesse período, tá? Aqui está indo para 2. Aqui está indo para 2 também. Está indo para 2 também. E está ok. Infantaria, cavalaria. Outros. Pagar. Espiaços. Nada. Defesas. Nada. Já foi. Ataques. Tem 5. Ó, desde 9 horas da noite até, sei lá, até que horas. Pode ser também que ele só desabilitou. E pronto. Ó, tem será para você chegando aqui. Tá. O restante eu posso esperar. Eu posso mostrar para vocês lá a outra. Já deve ter ficado longo demais aqui até. Vou mandar nesse aqui. Depois eu vejo. Isso mentalmente é estressante um pouco. É o que é mais cansativo, eu acredito. Pra mim, principalmente. Acho que ele mandou de volta aqui. Esse jogador aqui, eu não vou enviar de novo as tropas pra ele. Não vou ficar enviando. Aí eu gostei. Aí eu mudei de ideia até agora. Aí eu mudei de ideia. Porque ele toda hora pede pra me puxar as tropas de volta. Como ele tá em outra embaixada, eu tenho que ficar puxando. E puxar as tropas, aí é muito ruim pra mim. Eu vou tentar resolver isso com ele botando ele de Cita. Né? Ah, e
Gente, essa aldeia aqui 03, eu tô tentando destruir ela, zerar ela mesmo, para ela liberar pra mim o meu... Ah, ela não pode. Ah, merda. Caralho, esqueci isso. Que era pra ela liberar. O slot aqui nessa aldeia, mas ela não vai liberar. Esqueci disso. Mas esqueci hard. Esqueci muito. Nossa, eu esqueci demais agora. Tá, eu já consegui tirar as tropas todas dos hospitais. Vai treinar. Ué, eu tô podendo? Expansão. Olha, eu posso fazer um chefe aqui. Eu achei que... Tá, eu queria liberar então era outro, né? Acho que já tinha usado esse chefe aqui. Que bom que não. Bom. Vamos ver aqui, armazém celeiro. 50% na 1, 50% na... Né, basicamente, né? Quase 50% também aqui na 3. Na 4 lá tá relativamente aceitável. E na 5 ali também tá aceitável. Né? Ponto. Deixa eu ver o que ele respondeu. Eu, às vezes, me pego, né, conseguindo me comunicar sem precisar usar o tradutor e tal, pelo, pelo tempo de ficar conversando com eles, né? É engraçado, às vezes, pra minha tia ou passa alguém aqui, parece que eu sou maluco, né, falando sozinho. Porque eu tô falando no Discord, a pessoa às vezes pensa que eu tô falando com ela, chamando ela e tal. Mas eu acho que isso é bem benéfico. E realmente acaba te despertando para você entender certas coisas que você não teria nem a noção de que você não sabe. Né? Por exemplo, write, né? Acho que eu cheguei a comentar. Isso que eu falei do, do inglês pedir esse verbo, né? Tanto por causa das músicas que eu faço em inglês, tanto por causa das traduções que às vezes eu bato o olho e falo, não, isso aqui tá errado. Só que no lugar de eu ficar só puto com o chat, eu tento entender por que ele tá fazendo aquilo. Tem um motivo para ele fazer, para ele seguir aquela cartilha ali. E aí eu mando ele me explicar aquela porra para me entender por que ele tá seguindo aquela lógica. Que lógica é essa que ele tá seguindo? E aí ele explica determinadas coisas que você consegue falar, ah, tá, então por causa disso que você está fazendo isso. Aí eu vou lá e conserto o parâmetro dele, eu tento, né? Mas aí eu também já entendo alguma coisa. Fora os sites, os canais, né, que eu vejo de inglês e etc. Mas ainda assim é uma coisa muito informal, né? Eu não tenho realmente o objetivo de sentar e estudar inglês e não sei o quê. Não, tô cagando para isso. Desde que eu seja entendido, a pessoa me entenda. Desde que a pessoa me entenda, eu entenda ela, pra mim tá ok. E tem essas palavras que são parecidas, né? Eu não sabia. Eu também pesquisei. Pô, eu fiquei inconformado que o cara falava right e eu, gente, right é certo. E ele tá usando isso para escrever. Só que a pronúncia é igual, é isso aí mesmo. E carpinteiro também é, de certa forma, na conjugação, em algumas conjugações. Aí eu falei, caramba, e tem outras palavras que também acontece isso. Você depende do contexto para entender o que está querendo ser dito. A palavra por si só, pronunciada, escrita ela é diferente, mas pronunciada ela é igual. E a palavra por si só
Você não consegue distinguir o que que é. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou excluir logo, porque eu já deletei a aldeia basicamente toda. Deixa eu ver o que ele respondeu aqui. Eu vou adicionar esse rapaz depois. Acho que ele já mandou as tropas de volta. Não, mandou não. Quer dizer, não, eu tô na aldeia errada, né? Mandou sim, pronto, mandou sim. E eu tô pensando aqui. Ah, mentira que isso aqui aconteceu. Eu esqueci de ligar pra ele ficar repetindo. Aquilo ali, aquilo que eu apertei ali é pra ele fazer o looping, né? Pra ele ficar tocando e voltando a contar. Eu não não coloquei pra fazer. Eu tento evitar de ficar abrindo o Discord, etc. Mas vamos ver. Às vezes demora. Eu fiz as marcações no mapa, vou mostrar pra vocês. E eu não preciso ter pressa para gastar o recurso agora. Os recursos estão bem divididos. Quem está recebendo o recurso das outras aldeias é a aldeia 05, a 03, a 02 e a 01. Então eu consegui dividir bem. Então eu consigo ficar longas horas sem entrar ou sem mexer, que elas não vão lotar. E ontem eu saí daqui, era uma... Ontem não, hoje, né? Porque aqui pra mim ainda é 23 horas e 50. E eu consegui tirar toda a fila do hospital da 05. Vamos na 05. Toda a fila de falange, né, gente? Toda a fila de falange. Hospital. Inclusive, deixa... Né? Deu 60 e poucas horas. Gente, primeiro eu tiro a tropa. Depois eu aumento o hospital se eu precisar, tá? A prioridade é fazer a tropa, né? Na 03 não tem nada, só esses quatro aqui. Ah, uma coisa, gente. Quanto menos tropa você tiver, menos tropa morre. Morre 10% por dia do que tem no hospital. Quanto é 10% de 4? Não vai morrer tropa nenhuma. Pode deixar aqui eternamente que não vai morrer essas 4. Tá? Se tiver 10, vai morrer uma. E ponto. Por dia. Aí vocês fazem a conta por hora, por minuto. Quanto mais tropa você tiver, mais vai morrer rapidamente. Tem horas que tem uma porrada de tropa ali no hospital e você vai ver que tá morrendo tropa e você consegue perceber nitidamente que tá morrendo. Não é o caso quando são poucas tropas. Eu tenho que dar um jeito ali. Aqui eu vou ligar para 3 já. Para liberar esse recurso para a aldeia 3. Para a aldeia 1, no caso, né? E vou fazer uma festa, gente. Eu vou fazer festa. E eu vou precisar começar a pensar em fazer festa todo o tempo. Ué, tá faltando esse cereal. Nossa, gente. Sete. Vamos fazer a festa imediatamente. Na 5, a pena que eu já fiz lá. Na 3, fazer festa também. 4 horas. E na 1, fazer festa também. Aí vocês veem, só tenho 3, né? E assim que eu conseguir fazer, vou mostrar a fila de tropas. Treino.
Eu saí 1 hora ontem. Tá, 50, 60, 30, 20. Eu vou colocar cavalos agora. Depois vou voltar aqui para botar uma quantidade. E vou colocar também uma quantidade de druidas. Tá? Número de tropas, deixa eu ver. 21, 19, 27, 28. Basicamente é isso, né? Aqui eu não devo fazer isso aqui não. Tô pensando. Tô com 80 mil ainda de prata. Acho que eu recomprei meus itens. Recomprei. Recomprei de novo. Gente, vocês percebam que o tempo que às vezes demora para conseguir vender o item também é elevado. Eu tô nesse trabalho aqui para vender a lança do Eduano e algumas coisas já faz um tempo. Mas eventualmente eu vou acabar vendendo e vendendo caro. Ponto. São 2 horas da manhã, vai sair para 2 horas da tarde. Eu vou colocar para 3 horas ali. Não vou colocar para vender agora, né? Não vou. Deixa eu ver só se tem alguma coisa interessante no mercado. Tem o do druida. Tem o amo do guerreiro. Ontem saiu também uma poção, né? E isso aí me atrapalhou. Vou botar aqui 1000. Pô, se os caras não vai dar 1000, aí é fogo. Mesmo sendo aliado, 1000 pelo menos é... Não dá pra ficar deixando sair assim tão barato pra ninguém. Aqui eu esqueci de ver a segunda página. E ponto. Só ver aqui. Bom, vou poder falar com esse rapaz tanto em inglês, talvez, quanto em espanhol. E aí eu gosto de fazer esse tipo de amizade. E olha, gente, eu já ia parar de enviar tropa pra ele, tá? Só que ele... esses são os gatilhos que são interessantes de vocês perceberem. Eu não quero ter trabalho na conta. Eu tô pra ajudar qualquer pessoa. Mas eu não quero esse tipo de trabalho. O cara toda hora tem que enviar a tropa de volta. Aí ele vai ceder o artefato, tem que tirar as tropas de lá e puxa pra mim. Aí eu tenho que enviar pra ele de novo. Aí daqui a pouco eu tenho que puxar de novo. Gente, eu não quero isso. E fora que em algum momento eu vou atrapalhar, porque eu não vou estar aqui pra puxar as tropas. E eu não tenho cereal pra aguentar essas tropas. Mas aí ele já, pum, eu envio o cereal aí. Acabou. Meu problema acabou. Entendeu? É... Mas ainda é uma coisa pra se conversar e depois eu converso com ele pra entender, né, como é que faz, né, para não ficar essas tropas indo e voltando. Você coloca ele de sitter, coloca alguém de sitter aqui para poder manejar as tropas quando ele precisar, porque isso precisa, isso é estratégico. Não pode ele tendo artefatos ter minhas tropas lá sem nenhuma possibilidade de mexer nelas e ele acabar tendo que enviar de volta caso ele precise mover o artefato, por exemplo. Aí ele tem que enviar e se eu não tiver aqui ele vai só devolver as tropas, né? E aí, faz como? Né? Ponto. Mas vamos pro mapa e aí eu vou encerrar essa parte do vídeo. No mapa, o que nós temos? Aqui, uma crop 50% aqui na área cinza. Na área cinza você coloniza e toma ataque dos Natares. Eu vou colonizar na área cinza, então eu vou poder mostrar para vocês. Aqui eu tenho 50% aqui, tá?
é esse aqui. Só que aqui eu tenho adversários, né? O Madruga, um da King aqui, beleza. Eu vou seguir pelas bandeiras que eu marquei. Essa aqui é 25%, tá? E eu marquei como vermelho porque ela não... Essa aqui é amarelo, né? Essa aqui é vermelho. Essa aqui ainda vale a pena, mas eu tenho que ficar em alerta. Vai ser só cereal e tirar o cereal daqui e eu posso acabar perdendo essa aldeia a qualquer momento. Essa daqui, menos ainda, porque ela nem vale esse esforço aqui, talvez. A verde é essa aqui que está do meu lado. Ela é 25% só se eu pegar este oásis aqui. Se eu colonizar ela com essa aldeia aqui, né, eu vou ter 50%, tá? Só que não dá, não dá, simples assim. Demora muito, eu tenho que colonizar logo. E eu quero uma aldeia gaulesa aqui para poder tirar os recursos daqui também. Então vai ser uma aldeia gaulesa aqui. Eu fatalmente devo pegar esse oásis aqui, né? E vou acabar tendo que trocar esse oásis por este, por algum outro, tá? Enfim. E futuramente eu vou trocar tudo por recurso para fazer mais tropa, porque eu vou começar a pegar só crop agora. E aí, tem a azul aqui, 100%, uma crop 15, 100%, e eu tenho um aliado aqui perto. Isso aqui é uma capital, crop 9, de um jogador, que eu acredito que ele já está aqui desde o início, tá? Ah, pegaram ou fizeram já. Eu ia fazer essa aldeia aqui. Também, já fizeram isso. Ponto. Aqui eu vou mandar espiões. Eu não mandei espiões, gente, porque assim, eu não estou em situação para poder ficar aguentando ataque. Isso aqui é uma coisa para vocês entenderem. O jogador parece, né, muito provável, 99% de chance dele estar offline. Mas eu só ia mandar espiões aqui quando eu estivesse online, ou seja, agora que eu cheguei, aí eu vou mandar espiões e eu vou poder lidar com alguma resposta até de manhã. Mas não é o caso de eu enviar espião na hora que eu estou saindo. Pelo amor de Deus. Isso aí é parar, o cérebro parar de funcionar. É muita falta de atenção fazer uma coisa dessa. Né? Beleza. Ó, da King. Isso aqui ó, tá um pandemônio. Mas eu posso pegar aqui uma 100% e aqui é uma 75%, tá? Ponto. Porque isso aqui é de aliado. Isso aqui é de adversário. Ponto. Tá? Ponto. Essa aqui em cima pega essa aqui. Aqui eu não sei, né? Deve ter alguma aldeia por aqui, talvez, para pegar aquele oásis ali, mas eu acho que não. Aqui, ó, no crop 9. Então essa crop 9 aqui, ela pega esse e esse. E pegaria esse aqui também, né? Farmar. Essa 15 aqui é aqui, né? Ela não tá numa boa região, não tá legal porque não tem mais oásis assim, já tá tudo muito competido aqui, muito competitivo já, né? Mas ela também é uma boa para ser gaulesa, por exemplo, para eu tirar daqui da minha capital, mandar para lá e ela enviar, né? Ponto. Eu sinto, se tem alguma coisa ainda que eu sinto falta no Travian, é uma coisa que tem no Impéria, talvez. Não, não tem no Impéria também não. Mas seria que esse trajeto aqui, por exemplo, se eu fundasse essa aldeia aqui para mandar recurso para minha outra aqui para baixo, eu passo por um território que é do adversário. Deveria e poderia haver uma situação em que você não pode passar, né? Você teria que fazer um desvio, fazer alguma coisa assim e ter zonas seguras, né? Ou seja, vamos supor que aqui tivesse lotado de adversário, meus mercadores eles deveriam ser impedidos, né? Eu teria que fazer algum tipo de desvio até uma zona segura ou neutra, né? Zona verde ou neutra. Então, acho que isso seria muito bacana. Isso faria que os mercadores demorassem mais, que você pensasse mais na sua localização, fosse um pouco mais estratégico, inclusive, né? Mais pontos, eu já estou viajando na maionese já. Aqui essa de 75, né? Eu botei como next. Essa daqui é uma 25 também. Eu botei ela como rosa porque ela não é muito legal, tá? Tem muito adversário por aqui e tudo. Eu posso colonizar, eu não acho que vai acontecer alguma coisa não, gente.
Mas a qualquer momento pode mudar, as coisas podem mudar. E aqui são só os jogadores que eu ia atacar para farmar, mesmo para roubar cereal e etc. E esse tipo de coisa, mais nada. E aqui é aquela crop 9 aqui, né? Para mim também fazer uma maldade, fazer uns assaltos, qualquer coisinha assim. Aqui eu tenho o Retired. E nada mais, ponto. Aqui já sou eu com a minha aldeia 015. E aqui já está a 02, a 05, a 014, a 03, a 1, Esparta Abissal, onde eu nasci. Ponto. E quem diria, né? 15 aldeias já. A gente surgiu aqui. O rapaz fez as colonizações. Tudo certinho. Foi legal, né? 2, 3. Né? 2, 3. Faltou só o barro aqui, né? Nessa aqui para ser uma coordenada perfeita para fazer a capital. Ou não. 1, 2, 3. Ele consegue alcançar, né? 1, 2, 3. Faltou nada. Essa coordenada aqui está perfeita. Ela consegue pegar tudo. Né? Mais cedo no game, eu tivesse tomado outra decisão, poderia ter feito essa aqui de capital. Né? E entendo, né, gente? Agora eu vou ter que fazer coisas que não são proveitosas para poder consertar essa questão da distância, né? Quebrar essa distância ali da capital para cá, porque eu não consigo mais subir os campos da capital. Não adianta eu subir os campos dela, porque ela não consegue escoar o recurso. Né? Esse é o motivo de fazer mais uma aldeia ali perto. Só que essa aldeia que vai tomar ataque Natar, ela onera tempo. Né? Você constrói para ser destruído, para construir de novo. Então, vou ficar por aqui, vou dar uma pausa e volto quando tiver alguma coisinha para falar. Um abraço. Olá, guerreiros, voltei. Eu esqueci, eu estava fazendo umas coisas aqui no Central Galos. Central dos Galos é o nome da conta. É uma conta de defesa que ela teoricamente agora é uma conta de defesa da nossa conta. Né? E tem o jogador dela, o dono da conta. E eu venho à noite para poder, né, no meu turno, fazer tropa, levantar armadura. Estou olhando aqui essas aldeias. O que eu posso tirar daqui para poder falar com vocês, etc. A desorganização. Desorganização no sentido de... Toda conta, quando eu falo de desorganização, ela começa, starta o jogo desorganizada, tá? Sem um plano, sem nada, né? Você vai fazer isso. Né? Você vai decidir onde você vai fazer as coisas, você vai fazer essas coisas, vai decidir qual aldeia que produz recursos e não faz absolutamente mais nada, qual aldeia que faz tropa, etc. Aqui já está, de certa forma, organizado em parte. A capital, a aldeia, inclusive, deixa eu ver quanto tempo que falta aqui que eu esqueci. 57. Não é que eu esqueci, né? Eu já tinha colocado 2 horas e tal aqui, que era o tempo que faltava. Vou botar aqui 50. Né? E com 50 minutos eu venho fazer o NPC. Para onde eu vou enviar esse recurso aqui? Vou enviar lá para a aldeia gaulesa. Eu dou prioridade, eu, pessoalmente, para as aldeias gaulesas. Tem muita aldeia romana, né? Duas. Eu preferia que as defesas fossem só gaulesas. Né? Já expliquei isso pro Du. Mas aqui já era, já está assim e vai ser assim mesmo. Né? Não dá para ser mais do que isso. Deixa eu voltar aqui. Tem que farmar. Né? Eu esqueci de... Na verdade, eu tinha que abrir uma outra. Tinha que abrir no navegador anônimo. Mas eu não vou fazer isso gravando. Né? Agora já era, vai ficar aqui mesmo. Deixa eu só esperar aqui enviar a lista e eu volto lá. A organização que eu digo é o seguinte: você sabe o que você vai fazer, você sabe o que você vai precisar ficar fazendo a todo momento. Né? Então, rotas comerciais, você sabe quantas tropas custam, por exemplo, os romanos eles vão gastar sempre mais ferro. Os egípcios eu já não recordo muito bem.
Mas eles acabam gastando de certa forma meio equilibrado, porque tem os cavalos que gostam mais ferro, mais barro, você tem a infantaria que gasta mais madeira e mais ferro também, acredito. Então assim, acho que o que vai custar menos ali um pouco é o barro, na verdade. Mas como os cavalos são muito caros, né, eu acho que isso suga também o barro quando ele pede barro, né, pede muito. Mas pronto, não tem links, não tem facilidade para você observar. Por exemplo, eu quero ver a rota, cadê? Eu tenho que ir no mercado, em todas as aldeias, clicar na rota de comércio e ver rota de comércio. Ponto. Então a rota aqui está indo lá para a egípcia. A rota na 06 aqui está indo para onde? Está indo para a egípcia também. A rota na 77 aqui está indo para onde? Para lugar nenhum. Ponto. Mas ó, isso aqui já é uma espécie de organização. Isso aqui para mim é ok. Não é o ideal, eu não acredito que seja o ideal. Eu gosto de fazer coisas mais controladas ainda. Só que funciona, funciona, tá? Uma horinha, acho que não sei se é a produção inteira. Não, até assim, gente, desculpa. Dessa maneira aqui, eu olhei errado. Eu achei que estava mandando a cada meia hora, etc. Dessa maneira aqui, eu acho que está até ok. Deixa eu ver quanto que essa aldeia produz. Só para eu falar de maneira assertiva. É, ele coloca uma quantidade que não permite que essa aldeia vai lotar no tempo que ele vai vir. Isso aqui, ó, eu acho, como posso dizer, uh, ruim, de certa forma. Por quê? Porque a gente tem as aldeias, eu acabei de botar tropa para fazer, elas não estavam fazendo. Então, de certa forma, nós temos não estava fazendo falange, por exemplo, não estava fazendo aqui o guardião, tinha um pouco só. Aqui não estava fazendo os pretorianos. Então, você já tem 4 aldeias para produzir tropa. No lugar de fazer as tropas, você gastar com quartel, por exemplo, a academia pode estar cumprindo o objetivo ali, etc. Mas fazer as tropas é mais importante, né? Do que eu fazer um quartel em mais uma aldeia. Embora, gente, embora não é necessariamente o fato de estar fazendo quartel aqui que é o erro, tá? Essa conta eu acredito pela produção da crop dela que ela consegue fazer o que ela quiser e manter as tropas. A questão é mais a falta de atenção em manter as tropas fazendo, tá? Eu queria achar se tinha. Tem mais um minuto e pouco ali só pra gente conversar. Se tinha rotas para a, as aldeias gaulesas e etc. Não estou encontrando, né? Mas também é uma conta muito bem desenvolvida, tá? O jogador é bom jogador. Eu sempre vou ficar achando erros, eu sempre vou falar dos problemas das contas, tá? Porque o meu intuito aqui é falar sobre os problemas, né? Para gerar soluções, né? Então, o que essa aldeia aqui tem para ela receber os recursos lá das outras? Não tem um grande, como posso dizer? Lá tava para enviar cereal também, tá gente? Aqui tá para lotar e ela tá positiva. O meu duo já comentou, que é só para eu pegar e fazer NPC nesses casos, só fazer NPC e ponto. E é o que eu vou fazer. Mas eu poderia só jogar esse recurso aqui, esse cereal lá para capital. Na verdade eu vou fazer isso, não vou gastar esse cereal não. Eu vou jogar lá para capital, vou fazer um NPC agora. Deixa eu jogar lá 40. Eu vou mandar em uma vez só, duas vezes. Ponto. Deixa eu ver aqui quanto que ela aguenta. Ela vai aguentar uma. Ó, demora 5 minutos. Não, olha, tá chegando o recurso da Roma X. Ah, não, ela tá enviando para Roma X. 43. Ué, o que houve na Roma X? Acho que tá negativo lá. Não, tá negativo só 12 mil. Mas pode ser que as tropas estejam de reforço e elas podem voltar em algum momento. Enfim. Mas ó, até aqui isso aqui foi uma questão até inteligente. Como você pode reenviar nesse servidor, né?
ele mantém as tropas todas numa aldeia só e alimenta essa aldeia. Ponto. Melhora. Não tem uma grandíssima quantidade de tropas, mas tem um equilíbrio. O que eu posso dizer? Quanto mais tropas você tem de um tipo só, de uma mesma aldeia, você consegue um herói junto, colocar e ter um bônus de defesa melhor, né? Mas está no início do jogo. Ele está fazendo aqui muito bem, na verdade. Ter 4 aldeias produzindo, e aí, uma outra questão é as armaduras. Primeiro faça as tropas, depois faça as armaduras. Aqui foi o que eu coloquei para fazer essas armaduras. Tá no nível 10, tá no nível 12. Mas isso aqui, de certa forma, eu aprovo, tá? Eu aprovo. Fazer as tropas é mais importante do que as armaduras. Então, 12. Eu mesmo que coloquei isso para fazer. Aqui 15, 13. Foi eu que mandei o recurso da outra para cá, né? Já botei 6 horas aqui na fila. Então eu vou só botar um pouquinho mais. 15 mil. 45, 38. Aqui eu vou botar 15 mil também. E aumentar aqui. E gastar o restante no quartel. Ponto. E aí já deixei uma quantidade de fila lá. Não queria fazer desta maneira, né? Queria fazer com Elmo. Mas aqui nessa conta, qual seria a organização que eu faria, né? Escolheria algumas aldeias para poder receber. No caso seria essas mesmo, né? Aumentava mais o armazém dessas 4. As outras mandavam para cá. Tal como essas duas estão fazendo. Como elas estão próximas uma das outras, gente. Aqui eu poderia, por exemplo, mandar só metade, né? Qual é o intuito disso, né? Para ficar bem claro. Eu pego metade da produção dela e envio para outra aldeia. Aquela aldeia vai ter 2 armazéns e 2 celeiros, né? No caso, sei lá, aqui é a Galas. E ela vai aguentar a produção dela mesma, mais metade da produção de 2 ou 3 outras aldeias. E isso impede que eu tenha que gastar recurso fazendo um armazém, por exemplo, aqui no 20. Se eu deixar o armazém guardando 45, 50 e pouco, tá ok. Porque o que eu quero? Eu quero fazer tropa. Tem 3 pessoas para olhar essa conta. Essa conta não vai ficar lotada. Ela não precisa de ter 2 armazéns em cada aldeia. Eu jogando sozinho no outro servidor, eu preciso? Eu preciso. Se é possível fazer 2 armazéns, eu tenho que fazer. Lá eu não faço por quê? Por que eu não deixo as aldeias ficando com os recursos delas? Porque as aldeias estão muito longe uma das outras, tem adversário perto. Se eu deixar uma aldeia lotada, um adversário ver e me farmar, eu estou lascado. Se for um adversário forte, ele vai ficar voltando, ele vai ficar espreitando, ele vai saber que eu costumo fazer esse tipo de coisa e ele vai querer estar lá para quando eu vacilar. Então, não é para deixar acontecer a primeira vez. Porque depois que acontece a primeira vez, mesmo que você não deixe chance de acontecer a segunda, o adversário vai estar ali em cima de você, te espreitando para poder ver se você vai errar. E aí tu tá meio lascado, tua paz foi embora. Ponto. Eu deixei de enviar a lista de farm aqui. Já faz até muito tempo. E aqui era isso, né? Eu falei das armaduras, falei das tropas, né? Coloquei ali as filas. Vou esperar mais um tempo. Não, eu vou lá fazer o NPC. Quase que eu esqueço, quase que eu esqueço. Tenho que fazer o NPC lá. Tem jeito. E aí aqui eu só vou fazer um NPC com tudo igual, porque essas aldeias, elas de certa forma gastam de maneira equilibrada, vão gastar mais ferro, acredito. Só que depois vai dar para fazer outro NPC já, tá? E eu não faço ideia do custo, porque eu não fiz planilha para essa conta. E também não tem uma organização assim que permita eu fazer isso, né? Não tomo decisões assim muito sofisticadas. As decisões que eu tenho que tomar nessa conta que são simples fazer a tropa, a armadura, alguma coisa de estrutura ali, né? Eu também consigo discernir o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer.
por exemplo, eu não faria aquele quartel. Mas o dono da conta fez. E ele pode fazer. Quem não pode ficar fazendo merda sou eu. Entendeu? Ponto. Se ele quiser fazer o que ele quiser fazer, ele faz. Mas eu não consigo discernir, né? Agora, é capital. Na capital, isso aqui você não faz, você não faz. Você faz e depois destrói. Você não faz. Você faz e depois destrói. Na capital, você não faz nada a não ser armazém e celeiro. Você precisa de armazém e celeiro para subir os campos. Tá? Os campos, quando chegam em níveis acima aqui, quando chegar a 16, 17, por exemplo, vai estar custando por volta de 300, 1.400, depois de algum tempo. É muita coisa, tá? Você precisa dos armazéns e dos celeiros. Ponto. Isso no servidor normal, isso aqui não é servidor de regiões. Nem todo mundo vai conseguir pegar um artefato, tá? Então você precisa de todos os espaços. Você não pode gastar. Né? Aí você pode ter companhia de comércio. Sim, você vai ter que ter a cavalaria para depois fazer a companhia de comércio. Mas depois que você fez a companhia de comércio, você destrói a cavalaria. Tá? Destrói a cavalaria. Destrói a mansão do herói depois que você pegou os oásis. Você destrói a academia depois que você pesquisou os chefes. Ou você nem vai fazer isso aqui. Né? Só vai fazer para fazer a cavalaria e depois destruir. Igual o quartel aqui que não existe mais. Que foi feito só para poder fazer a cavalaria, a academia. A casa de ferragem também deve ter sido feita para isso, né? Até deixa eu ver aqui se as armaduras aqui estão feitas. Não, não estão feitas nenhuma armadura. Então, essa cavalaria aqui eu não sei porque ela está no nível 13. Ela deveria ser destruída. E ponto, né? Deixa eu ver se ele já tem aqui. Ó, ele tem uma boa capital, tá? Uma capital de 100%. Que no caso da... Sendo isso, essa aqui, uma aldeia egípcia, é na verdade de 200%. Tá faltando aqui a obra das águas, né? Então certamente vai destruir alguma coisa para fazer a obra das águas. Eu discordo aqui muito, muito, muito disso aqui, tá? Discordo demais mesmo. É uma construção que você pode fazer em absolutamente qualquer aldeia. Tô falando merda. Tô falando uma merda desgraçada agora. Ele não tá subindo isso aqui por causa das festas, tá? Das celebrações. Perdão, perdão. Ele está subindo isso aqui porque para transformar essa aldeia em cidade, nesse servidor, as aldeias podem ser transformadas em cidade. Transformar a aldeia em cidade, quando é uma aldeia normal, permite que você eleve os campos além do 10. Pode chegar até nível 12. Tal como é aqui, na 02. Aqui na 02, nós ganhamos 3 espaços, que é esses 3 espaços aqui. Você vê que é uma aldeia diferente, ó, tá vendo? O design dela é diferente. Ó, o design da aldeia normal é esse redondinho aqui, bonitinho. Você tem aqui, ó, 4, 2 e 4. Aqui você tem 2, 4, mais 3 espaços que abriu porque transformou em uma cidade. Além disso, o muro ele modifica e ele ganha essas torres, né? Já está no nível 20 e ela também bonifica, tá? No caso aqui, essas torres de papelão bonifica mais 20%, né? O muro improvisado é 35% no nível 20. É, que absurdo, mano. Então isso aqui dá 55%. Isso aqui não dá o bônus nem de uma muralha romana nível 16, eu acredito. Acho que a muralha romana no nível 16 sozinha, ela supera esse bônus defensivo aqui. Ponto. Ó, chegou a 3 minutos. Eu vou enviar de novo a lista. Lembra que eu atrasei da outra vez, né? Eu enviei quando estava com 2 minutos e pouco. Eu vou enviar, depois eu continuo aqui a explicação. E vou resetar meu ponto para voltar ao normal, né? Eu tô achando que o herói tá produzindo barro. Tenho quase certeza. É. Às vezes o herói tem que produzir barro, às vezes tem que produzir madeira. Tá. E aí ela tem
mais 3 espaços, ponto. Lá, no caso da capital, isso vai ser bom para ela, né? Mas ela também só pode construir a Companhia das Águas, lá, a Obra das Águas, quando a aldeia é cidade, tá? O jogo tem essa modificação, né? Quando você tem cidades em jogo, né? Você pode transformar as aldeias em cidade, gera essa modificação para as aldeias egípcias. Lá no servidor Community Wiki 2x, no Fronzer, não precisa da aldeia ser uma cidade. Você pode colocar em qualquer aldeia egípcia, você pode construir a Companhia das Águas. Nesse servidor, você precisa transformar a aldeia em cidade. E aí é isso que ele está fazendo lá, né? Transformando em cidade. Vou ter que voltar lá, de novo. Eu sou contra fazer isso que eu estou fazendo, tá? Ficar mudando de conta para lá e para cá. Eu abro a guia anônima e deixo aberta a guia anônima lá com essa cidade. Aqui, deixa eu ver. Cinco minutos para chegar, mas vai ultrapassar. Eu vou usar o recurso do herói para finalizar ali, né? Para deixar lotado. Vou usar isso aqui só para poder... Não. Minto. Vou dar seguimento. Aqui eu já entendi o que é que ele quer fazer. Vou dar seguimento nisso, tá? Sobrou 400 mil. Vou botar 0 aqui. 0 de novo. Ele vai redistribuindo o resto, tá? Esse resto aqui ele vai redistribuindo conforme eu faço isso. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque vai chegar cereal, né? Então, ó, lotei aqui. Vai dar para fazer. Eu vou manter esse recurso aqui, porque eu sei que eles querem fazer isso aqui, né? E depois ele deve destruir ali alguma coisa para poder terminar de fazer. Já fiz o NPC. Vou tirar esse despertador aqui, porque agora vai demorar horas, né? Para isso aqui. 5 horas. E ponto. Só que aqui em Roma, deixa eu dar uma olhada aqui. E isso aqui que eu não gosto, porque, por exemplo, se as coisas estão organizadas, nós sabemos, ó, eu já tinha vindo nessa conta, isso eu falo com certeza. Deve ter algum vídeo passado em que eu já vim nessa conta e eu já tinha organizado pelo menos a rota comercial, pelo menos os links aqui, tá? Eu já tinha colocado aqui alguma coisa também, né? Isso aqui pode estar até errado aqui de lugar, né? Mas eu fiz acho que errado mesmo. Na minha conta lá depois eu também errei, mas lá eu consertei. Ponto, mas aí desfizeram tal. Não tem. Deixa eu colocar isso aqui. Não tem por que isso aqui tá aqui. Mas o rapaz também ele deve estar acostumado da maneira dele. E aí ó, 15 mil para a Roma X. Gente, então eu não sei o que era aquele 60 e pouco que foi para lá, tá? Não sei o que era. Um pouco bizarro daquilo ter acontecido. Beleza, mas aqui ele também tem uma espécie de cascata, né? Ok. Ó, não tem aqui, ó. Eu vou tirar um pouco desse cereal daqui. Vou tirar em 2 vezes, ou seja, vou tirar 40 mil, tá? E vou mandar lá para a capital. Também porque a capital está enviando o cereal ali para ela. Justamente para Roma X, tá? 15 mil por hora. Então, cobre o que ela está negativa. E se eu deixar aquele cereal aqui, né? Vai lotar. Não ia lotar, né? Mas é porque tem mais chegando, né? Ó. Tinha mais chegando. Tô vendo errado alguma coisa, mas... Bom, vou voltar lá para a conta e aqui já não preciso entrar mais. Eu já mandei mensagem pro rapaz ali para quando ele estivesse online ele me avisar. Quem colocou esse ouro ali na conta do Central Galos também foi o rapaz dessa conta aqui, tá? O mesmo que me contratou. Ele passou a investir naquela conta para ela realmente se tornar uma conta de defesa. E aí, pronto, vai poder fazer NPC toda a vida.
etc, etc, etc. Esse rapaz aqui, ele é bom jogador. Falta experiência em algumas coisas, mas ele... O que ele é bom jogador, né? Eu bato na tecla disso toda hora. Para ver um jogo online, precisa estar online. Estar online já te faz um jogador melhor que a média. E quando você não está, ou estando online, você ser organizado, você entender alguma coisa do jogo, ele entende muita coisa. Ele não é um noob. Só que ele joga uma vez por ano, né? Muitos jogadores que querem jogar em alto nível, eles fazem isso. Eles jogam uma vez por ano. Às vezes no verão, às vezes no inverno. Tem grupos de jogadores que jogam no inverno europeu. Tem grupos de jogadores que jogam no verão europeu, né? Ele já me chamou para jogar a próxima vez do próximo ano, né? Mas isso aí tá muito distante. Eu vou servidor por servidor, depois que terminar de jogar com ele, né? Ou mesmo agora, por exemplo, eu consigo administrar 2 contas, né, durante o mesmo período. Mas vamos ver, até lá. Eu preciso arrumar outros jogadores para eu jogar. É uma ajuda de custo importante para mim. E ele consegue, ele sabe fazer muita coisa. Falta um pouco de organização, ele não sabia, né? Ele tá vendo que as coisas que eu falei com ele estão se confirmando, porque ele não consegue dar atenção para a conta, e isso faz ele cometer muitos erros por causa da liderança. Mas ele não tem um perfil de jogador de liderança. Ele consegue executar bem. Por exemplo, eu sei jogar, eu sei fazer um ataque. Isso me transforma no general ofensivo? Não. Gente, pelo amor de Deus. Você ser bom jogador ofensivo, saber fazer ataques, etc. Isso te dá as qualidades exatamente de um bom jogador ofensivo. Não de um general. O general, ele pensa em estratégia, ele vai pensar na quantidade de tropas que ele tem, ele vai pensar no que ele tem que fazer para os jogadores produzirem isso ou aquilo, saber onde as tropas estão, como ele pode defender elas, tá? Quem está em risco e tal. Tem muita coisa. O pessoal não faz, tá? O pessoal não faz porque, basicamente, você não tem generais competentes jogando o jogo. Você tem pouquíssimos. Você tem, às vezes, líderes competentes, mas poucos generais, né? Isso sobrecarrega também a liderança. Ofensivos. Só que também você tem, né, muitas vezes, jogadores tão fortes, tropas tão fortes e defesas tão deficientes que não é preciso ser inteligente ou estratégico para executar um plano. Você simplesmente vai lá, esmurra o cara e pega o que você quer. Porque nem a capacidade de desviar o artefato, por exemplo, tirar um artefato de uma aldeia e passar para outra, etc., as pessoas estão tendo. Então, assim, tá tão fácil de jogar que não precisa ser tão bom, tá? Mas eu tô aqui para mostrar para vocês, ou falar sobre, como deveria ser o jogo em alto nível, de certo modo, né? O general ele tem que ter qualidades, outras muito além de ser bom jogador. Por exemplo, agora aqui estão querendo fazer uma investida sobre um jogador que o plano em si não é um plano, né? Acaba, como posso dizer, é um plano, Você olha assim e fala assim, é pensado, é estratégico. Não, não é estratégico, não é tático. É só porque tem tanto jogador querendo atacar o mesmo cara que você consegue fazer realmente um ataque planejado. Você tem que dividir o pessoal, vai ser muitos alvos, muitos ataques e tal. Mas isso se deu por causa das circunstâncias. E isso eu estou afirmando para vocês, tá? Não porque algum desses jogadores teve um entendimento estratégico para falar, não, nós precisamos atacar aqui, aqui, aqui e tal. Não, negativo. É capaz, inclusive, de, apesar de ter tantos jogadores, eles fazerem as coisas de maneira tão óbvia que eles podem não ter força o suficiente para passar da defesa. Mas eles irão fazer. E aí, o resultado vai indicar só quem é mais forte, não quem é mais inteligente, quem usou melhor algum tipo de estratégia, algum tipo de ilusão, né, para o adversário. Ponto. Né? Isso é algo para anotar. Deixa eu ver aqui. Para 01. Tem que mandar isso aqui para algum lugar. Aqui tem. Uma hora, 11 horas, 1 hora também. Tá, era aqui mesmo que eu tinha que fazer isso. Botar o elmo.
Ah, uma coisa aqui, né? Nesse servidor de crafting. 15%. Ele já vendeu o outro? Eu acredito que sim. Porque o outro, azul, também dava só menos que 15%, acredito. Como esse da cavalaria aqui, ó, dá 15%. Então só o nível 2 já dá essa quantidade de batimento no tempo, né? Vou começar a fazer aqui a infantaria. Eu acho que eu vou mandar mercadores. E aí, tomem um cuidado seguinte. Eu não quero gastar os mercadores daqui. Os daqui são mais importantes que da capital. Mas na capital aqui eu consigo gastar 10 pelo menos. Vamos botar assim, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Não, aí não pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu Deus do céu. Tem que mandar pra farmar. Gente, meu cigarro apaga porque eu acendo cigarro, mas como eu tô falando, eu não fumo, né? E aí o cigarro vai embora e eu não fumei. Isso aqui não dá pra ser outro. E ponto. Vou mandar lá pra 2, vamos ver quanto tempo que leva. É os 47 minutos. Vou mandar assim mesmo. Eu não vou mandar o ferro não. E talvez lá eu faça um NPC, alguma coisa assim. Aqui, assim que eu tá enviando pra lá. Tá assim. Bom, é isso. Acredito que não tem mais. Eu vou fazer tropas ali, vou fazer tropas aqui. Lá eu já fiz. E acho que o de hoje, o vídeo de hoje já ficou muito grande, mas deu pra falar sobre tudo. Questões de finalizar, né? Questões de general, acho que eu falei tudo também. Estou finalizando no sentido de falar que só que finalizou mesmo. Acho que eu já falei sobre tudo que tinha para falar. Defesas também. Eu tenho muita tropa, eu consigo chegar a tempo quando um aliado pede defesa. Vê o ataque nele, pede defesa e a gente envia defesa. Não precisa de um general de defesa, precisa de um organizador. General de defesa em si, né, uma pessoa que carrega esse título, né, na essência, ele vai saber fazer estratégias defensivas que antecipam o fato, que preparam para várias possibilidades. É um estrategista, um general também é um estrategista, tá? É alguém que vai motivar os outros jogadores a fazer a defesa, a compartilhar essa defesa com outros jogadores, a estar atento, uma série de coisas. Uma série de qualidades que você simplesmente não vê no jogo, mas eu gostaria que vocês entendessem a ideia, né, a essência de carregar esse título. Um general de defesa, um general de ataque, um líder. Eu sempre estou falando dessas premissas, porque apesar de raramente nós podermos encontrar isso no jogo, falando sobre isso, demonstrando sobre isso, que talvez alguém se ligue de caramba, tem que ir por esse caminho aqui. É isso aqui que eu tenho que estudar. Eu quero ser um bom general de ataque. O que eu tenho que entender do jogo, né? Os objetivos, os adversários, aonde, as áreas do jogo, né? O centro do mapa, a volta do centro do mapa, o meio, né, do mapa, o final do mapa, enfim. E depois eu falo mais sobre essas questões também. Um abraço. Valeu. Falou.